Olá, boa noite a todos, a todos e a todas. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, colaborador da revista Voo Livre, colaborador da revista Debarge e também do blog Feminário Conexões. E é claro, também idealizador e apresentador do programa Essas Mulheres, que hoje vai receber a escritora paulista Ilzilda Bichara. Sejam todos bem-vindos. A nossa convidada, a gente já chegou por aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite de Essas Mulheres, um super bate-papo que a gente faz toda semana com mulheres incríveis. Peraí. Eu vou te mandar um. Eu te chamei, Isidão, ver se a gente se entra. Vamos lá. Eu te mandei um convite para você consegue aceitar. Isidão, você me segue no Instagram, né? Eu não te perguntei isso antes, que eu imagino que você me segue, que você. Opa, vai entrar. Vamos ver. Sim. Oi, Zilda. Oi, boa noite, Zilda. Tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Tudo bem. Você está conseguindo me ver, me ouvir? Tô sim, tá tudo bem. Eu não estava conseguindo entrar. Acontece. O engraçado, o Instagram está me aprontando nas últimas lives que a pessoa consegue me ver, consegue me ouvir, todo mundo consegue ver nós dois, e eu não consigo ver minha convidada. Você não está me vendo? Não estou te vendo, estou te ouvindo, mas não te vendo. Mas vamos seguir, que já estou acostumado. Só vou te ver depois que eu baixar a live. Tem me acontecido isso nas últimas lives. O Instagram anda aprontando comigo aí. Será que eu tenho que apertar algum botão aqui? Tem o botão do vídeo, será que é isso? Deixa eu tentar. Acho que não, meu celular. Eu também não entendo, eu só participei de live no YouTube. Fica tranquilo. No Instagram. Do Instagram não tem aprontado. Assim. É por isso que eu já estou pensando em breve migrar para o YouTube, para o Instagram está andando me aprontando muito. Mas tudo bem, vamos lá. Isilda, quero começar te agradecendo. É uma honra recebê-la aqui nessas mulheres. Obrigado por aceitar o meu convite. Seja bem-vinda ao Essas Mulheres. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar com você nesse blog que é tão curtido por tantas escritoras, né? Eu já vi a participação de muita gente muito bacana aqui. Obrigado, Isilda. Para mim é uma honra. A Regina Junqueira aqui está falando que está vendo nós dois. Que bom, Regina. Ainda bem. A Maraísa Póveda, que boa noite. Obrigado, Maraísa, pelo comentário. Sejam todos bem-vindos. Isilda, eu gosto de começar minhas lives, quando minhas convidadas são escritoras, de ler alguma coisa que elas escreveram. Eu fico ali puxicando lá no Instagram, nas redes sociais, na internet, e gosto sempre, quando eu tenho algum material, eu poder ler. Eu separei 2 poemas aqui que eu adoro. Posso ter o prazer de ler? Claro, eu é que tenho o prazer de ouvir. Obrigado, Isilda. Vamos lá. O primeiro que eu separei é Poema do Desalento. Neste dia, um poema, um só poema, que pede para ser escrito, que pede para ser o grito das vozes que nunca falam, dos estômagos vazios,
das crianças sem escola, daqueles que dormem nas ruas, daqueles que morrem de frio, dos que se escondem do medo, dos que madrugam nas filas, das mulheres espancadas, dos inocentes tombados. Um poema sem futuro, aqueles a quem tanto faz, já que não tem amanhã, nem hoje, nem nunca. Neste dia, um poema. Só este poema grita, um poema silencioso, sem rima, sem esperança. Um poema sem poesia. Que lindo, Deusilda. Muito forte, muito potente, viu? Muito obrigada. Urgente, Muito obrigada. mas incrível. Ai, que bom que você gostou. Uma honra, né? O perfil Z Fraga deu boa noite pra gente aqui. Boa noite, seja bem-vinda. O outro que eu esperei, outro poema que eu selecionei, que eu adoro, eu amo, um poema lindo demais, Tentativa. Vamos lá. Tíbia, tenta afastar a tarde que não tarda. Trêmula, tenta sequestrar a estrela matutina. Tola, tenta remendar a trama do destino. Trágica, tenta suportar a dor do desatino. Dócil, tenta alimentar a deusa decadente. Triste, tenta aquilatar a dádiva restante. Trôpega, tenta experimentar rotina sem intento. Doida, tenta resistir à batalha contra o tempo. Que lindo, Gilda, que lindo. Que honra ler um poema dessa beleza toda. Muito Que honra. obrigada. Parabéns. Muito obrigada. E olha que eu não escrevo muitos poemas, eu escrevo mais contos, mais prosa do que poemas, né? Mas eu gosto também. Quem sabe eu começo a reunir os meus poemas aí para, de repente, publicar um livro de poemas, né? Que legal, a gente vai adorar. Aqui, Nilza Silveira Ferreira, também conhecido como a minha mãe, deu aqui, fala que está vendo nós dois, viu? Que bom. Obrigado, mãe, pelo comentário e pela presença. Obrigado. Eu agradeço a todo mundo que está aqui também. Muito obrigada. A Regina Junqueira aqui aplaudiu seus poemas, tem que aplaudir mesmo, passando embaixo. Regina, eu também aplaudo, obrigado pelo comentário. Sueli Morim, que é minha tia, deu boa noite aqui, obrigado, tia, pela presença. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais da Isilda, para quem não conhece. A Isilda é graduada e licenciada em Letras pela USP e graduada em Direito, com especialização em Direito Público, também pela USP. Foi professora de língua portuguesa e procuradora do município de São Paulo, cargo em que se aposentou em 2007 para se dedicar exclusivamente à literatura. Participou de diversas oficinas de escrita criativa e foi orientadora por 8 anos do grupo de poesia do Seco Ibirapuera. Olha só que legal. Escreve poemas e contos desde menina e é autora da novela Térreo, pela editora Galáxia, do livro de contos Desculpa o Atraso, pelo ed@link, e do romance Quarto Minguante, pela editora Patuá, lá do Eduardo Lacerda. Entrega o coletivo literário Martelinho do Ouro, olha só que legal, desde a sua fundação. Oi? Sim, o Martelinho de Ouro. Maior orgulho de participar dele. Que legal. Desde 2012 funcionou o coletivo Martelinho de Ouro, que bacana. E tem contos publicados em todas as coletâneas do grupo, Achados e Perdidos, pela Serente Sub, Eu Não Sou Aqui, O Dia Como Ele É, Projeto Pangolim e nos fanzines 50 anos daquele 64. Olha só que importante isso. Já vamos para 60 anos agora. Oi? Vamos fazer para os 60? Que legal, importante. É importante. Para 60 anos de 1964. Sim, isso. É importante, Zilda. É importante. Travou. Oi? Travou para mim aqui, mas já voltou. Deu uma travadinha, apareceu uma mensagem aqui para mim que não deveria. Mas como a gente está falando, é importantíssimo falar de 60 anos, não é para comemorar, celebrar, não, mas é para refletir, para que isso não aconteça mais, né? Que não venha mais golpes, como estavam tentando dar agora, não faz muito tempo, né, Zilda? É importante a gente falar sobre isso. Exatamente, é importante. Ela também a Isilda participa do Mulher das Letras, tendo publicado poemas e contos em inúmeras antologias do movimento Mulher das Letras, tanto no Brasil quanto na Europa, entre outras
publicações e premiações, ela tem o prêmio Felipe de Oliveira, categoria Poesia, Sabor de Ambrósia e Sabores Macabros, ambos do grupo de contistas de São Paulo. Na mesma lona, em 2010, do grupo de escritores da AIC, Portal Fahrenheit, e do projeto Portal de Nelson de Oliveira. Também foi finalista do prêmio Off Flip 2015 com o conto Macarrão e Vinho e o seu conto Zaya Elitária, que foi selecionado e publicado pela revista Gueto, de Grande edição especial de 2018. Em 2020, seu conto Cheiro de Mar também foi selecionado e publicado pela revista Intransitiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso aqui bacana. E atualmente cursa a finalização do seu primeiro romance infanto-juvenil, que tem um título provisório 1, 2, 3, Turma. Olha só que legal. Tem ideia, previsão de quando ele vai ser lançado? Ainda não tem, eu espero, não tem data? que seja ainda esse primeiro semestre de 2024. O livro está prontinho, vamos ver. Mandei para uma editora, vamos ver se sai ainda esse ano. Eu gostaria que esse livro infanto-juvenil fosse publicado depressa, porque eu escrevi o ano passado e eu escrevi para os meus netos. E são crianças que crescem muito depressa. Daqui a pouco eles vão perder interesse pelo livro. Então, quanto antes, seria melhor, né? Para criança numa faixa etária dos 9 aos 11, mais ou menos. Vamos sim. A Zilda é vovó de três crianças, né, Zilda? Exatamente. Não, sou avó, inclusive, de uma pequenininha que vai fazer 2 meses. Olha que legal. Tem um de 10, de 7 e uma pequena de 2 meses. Que legal, que legal. Muito bacana. Vai que vai. Ó, tem uma aventura que é da editora Voz de Mulher, do selo infantil, infanto-juvenil, o Bisavós, daqui. Boa noite, Cid, boa noite, Zilda. Obrigado pela presença, Thelma. Faz um trabalho maravilhoso com a editora Voz de Mulher, com o selo Bisavós. Que legal. Profissional fantástica. Boa noite, Thelma. Aqui deu mais um comentário aqui. Deixa eu passar aqui, que eu não passei aqui. Tem aqui da Regina que colocou aqui 60 anos o golpe merecia um outro fanzine, mediante volta da extrema-direita que teme voltar. Verdade, Regina. Extrema-direita que não larga o nosso pé. O pior é que é no mundo inteiro, né, Regina? Pois é. Triste. Dói. Mas vamos que vamos. A Thelma, oi, querido. Obrigado, Thelma. Dando um olá, minha querida Thelma, dando a Thelma para vocês, Zilda, que sabe que bacana. Oi, tudo bem, Thelma? Que legal. Bom, Thelma, vamos falar um pouco da sua trajetória aqui, né? Quando já leu aqui um pouquinho que eu li um pouquinho da sua biografia aqui, você tem uma relação com a literatura desde criança, né? Desde criança que você escreve textos, é isso? Como é que foi? Você vivia rodeada com livros, com pessoas que contavam histórias para você? Como é que foi a sua infância com a literatura? Então, eu venho de uma família muito simples, mas a minha mãe sempre gostou muito de ler. E quando eu era criança, ela sempre ia até o centro da cidade, aqui de São Paulo. Cada vez que ela ia ao centro da cidade, ela trazia um livrinho infantil e lia para mim e para os meus irmãos. E ela comprava também enciclopédias e livros desses vendedores que passavam na porta, comprava prestação, era uma coisa assim. Então, o livro, para mim, tinha um valor muito grande, porque tinha um valor afetivo, um valor do sacrifício, era uma coisa importante, né, para a gente, era um presente. E eu lembro que aos 6 anos de idade eu fui para uma colônia de férias, passar férias com a minha família, e lá tinha uma biblioteca. E eu estava aprendendo a ler. Eu aprendi a ler aos 6 anos, então eu já lia. E eu fiquei encantada quando eu vi a biblioteca. Foi a primeira vez que eu vi tantos livros juntos. Eu fiquei absolutamente encantada. E eram livros que eles eram emprestados para as pessoas que passavam as férias naquela colônia de férias. Eu fiquei 15 dias e eu tirei o primeiro livro
que eu li, que era uma adaptação do Alice no País das Maravilhas. Mas como eu era uma leitora iniciante, eu não consegui terminar. Terminou a nossa temporada e eu tive que devolver o livro sem terminar. E eu fiquei, assim, desesperada. Eu queria continuar a ler, mas eu não tinha tantos recursos. Eu não sabia como pedir isso para os meus pais. Era uma coisa assim. Quando eu fui crescendo na escola, quando eu entrei na escola mesmo, e começaram os professores começaram a encomendar leituras para a gente, a indicar leituras, eu sempre adorei ler. E assim que eu pude, eu comecei a comprar o Alice para terminar a leitura. Eu tenho vários títulos aqui do Alice no País das Maravilhas, vários exemplares. Mas não é só isso. Aquilo foi me dando um encanto, né? Eu gostava muito de ler. O meu irmão mais velho também gostava muito de ler. E ele sempre trazia livros, assim, ou emprestado, ou de sebo. E quando eu era adolescente, eu tive uma professora que me incentivou muito também. Ela me emprestava livros. E através dela eu tive contato com os 2 romances que mudaram a minha vida e me fizeram escolher a Faculdade de Letras, que foi O Grande Sertão Veredas, que ela me emprestou, e eu li com 17 anos e fiquei absolutamente encantada. E eu li Crime e Castigo, que eu comprei num sebo, do Dostoiévski. E eu falei, gente, eles escrevem de um jeito, porque eu estava acostumada a ler romances realistas, românticos. E eu falei, é tão diferente, é tão envolvente, é possível escrever assim? E eu sempre escrevi. Paralelamente, eu escrevia, mas era aquela escrita, os meus diários, eu escrevia poemas, eu escrevia cartas para a namorada do meu irmão, e ele fingia que era ele que escrevia poemas, declarações de amor. E com isso eu fui sempre me aproximando muito do mundo da literatura. Aí eu entrei em letras, tive a oportunidade de ter professores maravilhosos, né? Naquela época, eu fui aluna, inclusive, do Antônio Cândido, para você ter uma Nossa, ideia. que legal! Eu sou antiga. Eu sou bem antiga. Eu entrei na Faculdade de Letras em 1971. Eu nasci em 52, né? Então, eu sou antiga. E aí Imagina, que legal! Você é uma pessoa de sorte, ter o muitas Antônio Cândido como Eu tive professor. professores incríveis, o Alfredo Bose, o Antônio Cândido, nossa, muita gente boa mesmo. E eu fui aluna, também eu fiz russo, e eu fui aluna do Boris Schneiderman. Então, assim, eu fui fazer russo porque eu havia lido o Dostoiévski, e fiquei apaixonada pelo Dostoiévski. E essa foi minha trajetória, né? De lá para cá, assim, sempre eu escrevia um poema, eu sempre escrevia o que eu sentia, porque a escrita é uma forma da minha expressão. Eu não sei me expressar de outro jeito. Quando eu preciso expressar alguma coisa que eu sinto é através da escrita. Sempre foi assim. Então, eu sempre escrevi. Eu digo que eu escrevo e leio desde menina mesmo. É isso. Que legal, Isilde. Como é que entrou o direito na sua vida, assim, você Então, foi fazer o direito? direito foi meio de alegre. O meu irmão mais velho entrou na faculdade de Direito, ele é 5 anos mais velho que eu, o do meio engenheiro, mas ele foi fazer Direito e ele contava maravilhas da faculdade, né? Então tinha o pendura, tinha a participação toda no centro acadêmico, a gente vivia uma época muito borbulhante, assim, politicamente. Ele Sim. participou da tomada da faculdade de Direito em 68, aquelas coisas. Então, eu tinha um fascínio também pela faculdade de Direito, mais do que pelo direito. Mas eu fui uma ótima aluna de Direito. Eu era bem estudiosa, me formei, e o direito foi muito importante na minha vida, porque me assegurou a minha sobrevivência, inclusive a possibilidade de eu continuar escrevendo até hoje, né? Então, eu prestei um concurso, mas antes disso eu fui professora de português durante muitos anos, né? E
Foi assim a minha vida, a minha trajetória. Que legal, Isilda. Isilda, agora eu vou fazer um quadro que é tradicional aqui das nossas lives, que eu faço desde que eu comecei o programa, que é o Alba das Mulheres, na qual eu faço uma pequena homenagem a mulheres cuja história precisa ser lembrada, resgatada, como eu sempre falo em todas as lives, né? A gente vive numa sociedade machista, misógina mesmo, e que a Sim, história é contada pelo homem, né? O exatamente. homem branco. Tem um Então, o papel apagamento aí das mulheres, né? isso, há um apagamento das mulheres, da história, né, do legado que elas deixaram. Então, eu Isso. tenho prazer, alegria de fazer esse quadro desde que eu comecei, e eu aprendo muito a fazer esse quadro com as pesquisas que eu faço, muito legal. Eu comecei com a minha conterrânea, Antônia de Barros, que foi uma grande jornalista, educadora, escritora, política, a primeira deputada negra do Brasil, deputada estadual, uma mulher fantástica, assim, da qual me orgulho muito como catarinense. E falei de mulheres incríveis. 140 mulheres já homenagearam esse quadro, passando por mulheres incríveis, de Pagu, de Carolina Maria de Jesus, Leila Gonzalez, enfim, mulheres extraordinárias. Na Sim. última homenageada que eu fiz aqui, eu falei da Anália Franco, que foi uma mulher incrível, educadora, escritora, jornalista, uma mulher que teve uma preocupação muito social muito grande lá no século, metade do século XIX, início do século XX, que ela fez um trabalho muito legal de apoiar os escravos a partir da lei do ventre livre, que ficavam, crianças ficavam abandonadas, né? O Estado não tinha nenhum projeto para dar um auxílio correto para essas crianças que, a partir daquela época, daquela lei, estavam sendo libertas, depois dando apoio a mulheres que eram renegadas pelas famílias, prostitutas. Uma mulher fantástica, a Anália Franco, a Uhum. paulista. A Anália Franco tem uma história incrível, uma carioca que veio muito cedo para São Paulo e fez história. Hoje eu vou ter o prazer de falar de outra mulher incrível, que é a Quem é? Joaquina Lapinha. Olha, A Joaquina Lapinha, nossa homenageada de hoje, que é uma cantora lírica, atriz, lá do século XVIII, veja você, fez essa. sucesso lá pela metade do século XVIII e também no início do século XIX. Assim. Uma mulher incrível, super talentosa e que viveu com todos os desafios de ser uma mulher negra, né? Que até hoje vive esses desafios com o racismo, tudo que a gente sabe, naquela época não era diferente. Não se tem muita informação sobre ela, assim, mas acredito que ela nasceu em Minas Gerais, Sim. numa época em que o ouro, a economia do ouro mandava forte aqui no país, né? E a região ali de Minas Gerais, ali Ouro Preto, São João del Rei, Sabará, que viu uma pujança econômica por causa da exploração do ouro, minerais, e com essa pujança econômica aí começou a surgir muitas casas de ópera, né, aqui na região, assim. Nós sabemos um monte de casas de óperas, e na qual teve um destaque muito grande a, a performance negra, dos negros que cantavam, super talentosos, muita força nesse período, nessas casas de óperas lá. Aí, Sim. com a queda da economia do ouro, né, começou a cair isso, entrou mais para outra área da nossa economia, café, por lá e vai, o pessoal começou a sair de Minas Gerais e ir para o Rio de Janeiro. Sim. Acredita que a Lapinha ter nascido em Minas Gerais exatamente pegando essa fase da economia do ouro e tem ido para o Rio de Janeiro fazer seu trabalho lá. Então, a primeira notícia que se tem da Lapinha é no Rio de Janeiro, fazendo um certo sucesso lá nas casas, nos teatros lá do Rio de Janeiro. E foi um sucesso importante que logo em seguida ela foi para Portugal, em 1791. Foi para Portugal e ficou 14 anos em Portugal, fazendo Olha, muito sucesso. Para ficar 14 anos em Portugal tem é. que fazer muito sucesso. E a nossa Joaquina Lapinha, né, cujo nome verdadeiro é Joaquina Maria Conceição Lapa, foi para Portugal junto com a irmã dela, a irmã, não, perdão, a mãe, a dona Maria da Lapa, e foi para Portugal vamos dizer assim, nesse período de sucesso lá em Portugal, e muito sucesso, com várias notas elogiando o trabalho dela, tanto como cantora como atriz, lá ensinando peças, óperas lá nos teatros de Lisboa e outras regiões de Portugal. Assim, muito sucesso mesmo da crítica. Mas
mesmo lá, ela também não deixou de ter que lidar com racismo. Tanto que tem um relato, é um registro de um viajante sueco que falou que assistiu uma apresentação da Lapinha no Teatro São Carlos de Lisboa, é um teatro que ainda existe hoje, é um Teatro Nacional de São Carlos, que ele falou, teceu enormes elogios à performance da Lapinha, que figura imponente, grande voz, grande sentimento dramático, mas tinha o conveniente de ser negra. Olha, Tá? Aí, mas ela coloca lá uns cosméticos que disfarçam, né? E a Lapinha acabou fazendo isso, grande parte do período, encher de cosméticos para disfarçar a sua negritude. Isso aqui. E terror, né? Que horror. Horror. Mas ela fez muito sucesso mesmo em Portugal. Uma das grandes peças que ela fez sucesso foi a Erícia ou a Vestal, o nome da peça, do compositor francês Dubois Fontanelle, que foi traduzido pelo poeta francês do Bocage, né? Super poeta daquela época, lá século XVIII e século XIX. Até dizem, isso não é uma certeza, que a peça foi especialmente traduzida pelo Bocage para Joaquina Lapinha, tamanho preciso dela. Não se tem certeza dessa informação, mas há muito indício apontando para isso. Mas tem isso, há indício para isso, mas não tem uma prova concreta disso. Só um livro essa tradução foi feita em 1805, só tem um livro uma edição de 1810 que faz uma referência a Joaquina Lapinha, então não tem certeza se exatamente acontecer isso, do Bocage ter trazido o livro especialmente para ela, mas há indícios, assim, a gente não duvida pelo sucesso que a Lapinha fez em Portugal. Sim. Ela voltou, como eu falei, em 1805 para o Brasil e continuou sua carreira de sucesso. Fez parte da companhia de teatro, do Teatro Regis, né, que é um espaço que tinha uma companhia de teatro muito famosa, muito importante daquela década, daquele século, né, finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Teve peças escritas para ela pelo padre, professor, compositor, o maior compositor do Brasil da época, o Joaquim Maurício Nunes Garcia, cara fantástico, super sucesso, o maior compositor do Brasil daquela época, um dos maiores da América, viu? Tem biólogos que chamam de Mozart brasileiro. Então, uma ideia da força do Nunes Garcia, tamanho do compositor que ele era, viu? E era uma dessas histórias desse país que tanto judia, né, tanto maltrata os negros, ele era negro, hein, super talentoso, neto dos escravos. Enfim, ele também escreveu peças para Joaquina, como O Coro, de 1808, O Triunfo da América, de 1809, e talvez o mais conhecido, Odisseia, que era um drama heróico. E a Lapinha ensinou com muito talento, muita força. Ela era a primeira atriz lá do teatro Régio. Então, sucesso total, todo mundo queria escrever para Joaquina Lapinha. Como se disse, não se tem muita informação sobre ela. Fala-se que ela teve um relacionamento, né, um romance com o poeta Silva Alvarenga, né, um poeta brasileiro super importante também do período. Assim. Mas é isso. Mas eu não podia deixar, para mim, uma honra poder falar de Joaquina Lapinha, né, uma mulher negra que teve que lidar com racismo, com preconceito, com tudo que a gente sabe que tem no mundo, no país do Brasil, que é um país racista, mas ela deixou o nome da sua história. É importante a gente falar de Joaquina Lapinha, do que ela representa. Uma grande cantora lírica, uma grande cantora matriz, uma mulher extraordinária, que merece ter sua história registrada. Que pena que não se teve a preocupação de se guardar mais dados sobre ela num período que se ignorava mesmo, né? Imagina você está falando de mulher e vai falar de uma mulher negra ainda, né? Mas é isso, a gente não pode esquecer nunca de Joaquina Lapinha. Presente, Joaquina Lapinha. Uma honra falar de você. Você quer fazer algum comentário? Fica à vontade, Zilda. Sim. Não, eu só estou dizendo que esse apagamento, né, falta de registros, é uma coisa que realmente acometia principalmente as mulheres, né? E sendo negra, muito mais, né? Muito mais. Que bom que você trouxe a Lapinha aqui para os dias de hoje, né? Falou um pouco sobre ela, as pessoas podem pesquisar um pouco mais, uma cantora lírica, né? Dessa importância
que eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar. Foi bom, obrigada. Não, imagina, eu sou um felizardo de poder falar dessas mulheres, porque eu gosto tanto desse quadro que eu faço e não abro mão de fazer esse Sim, quadro, viu, Zilda? Porque para mim é um aprendizado trazer essas mulheres, contar a história dessas mulheres é gratificante, um aprendizado sim, mesmo. Viu? Eu, que ta- bom. eu, no domingo passado eu vi uma entrevista lá no canal de ICL Notícias com a Maria da Penha. A Ah, Maria da sim, Penha, uma sei. mulher incrível, uma história de luta, né? Que acabou resultando na lei que leva o nome dela, de uma lei importantíssima de proteção à mulher. Nessa Uhum. entrevista, ela falava, ela cobrava do poder público um memorial das mulheres, que resgatasse exatamente a história dessas mulheres, desde século XVIII, século XVII, seja que for, até os dias atuais, que lutam, né, que estão sempre nessa luta, conseguindo direitos das mulheres, que era preciso registrar o que essas mulheres fizeram, exatamente como um, um instrumento de conscientização da sociedade sobre o que essas mulheres fizeram, do que é importante, né? De falar dessas Claro. mulheres, das conquistas, do que a gente ainda luta. Porque a gente sabe que a gente vive num país, como eu já falei antes, machista, misógino, racista, e as mulheres sofrem muito, demais, né? É, E as tem um mulheres longo negras, caminho pela muito, as frente ainda. indígenas também. É, Então é importante falar dessas mulheres. Perdão, é. Isilda, já acabei te interrompendo. Não, eu é que te interrompi. Eu falei, existe um longo caminho aí pela frente, porque a luta das mulheres está no início, né? Quanto tempo aí atrás a gente perdeu tanta gente interessante, gente que a gente nem conhece, não tem, como a Lapinha, não conhecia, né? Quantas mulheres passaram pela história e isso não ficou registrado, né? Sem registro, a gente fica no esquecimento, né? E Sim. tem todo um apagamento histórico mesmo, que eu acho que é proposital. Agora Ah, a sim. gente vai conseguir mudar isso aos poucos, né? Com a conscientização. Acho que hoje as mulheres estão mais atuantes, estão conseguindo galgar um espaço um pouco maior. Sim, sim. A gente precisa, precisa. Isso que eu acho tão importante, como a Maria da Penha Da falou, né? É importante ter um memorial das mulheres para contar, não deixar morrer a história dessas mulheres. Né? importantíssimo. Maria da Penha sempre para frente, é uma mulher que sofreu tanto, né? Para É, quem não conhece a história da Maria Penha, vai correr para conhecer, porque é uma mulher incrível, de uma luta impressionante. Né? Vamos continuar aqui nosso bate-papo, Zilda. Nós conversamos na sexta-feira, quando a gente estava falando sobre a entrevista, né? A gente falando que a gente ia conversar, eu falei que você podia, se tivesse algum assunto que você quisesse conversar, poderia me falar, indicar. E você estava falando muito dessa importância dos coletivos literários, né? Sim, sim. essa importância desses coletivos, né? E é importante mesmo, sobretudo esses coletivos que representam mulheres, né? Como o Mulherio das Letras, as Eloradas, que é um coletivo que eu adoro, que eu sempre falo aqui, as Uhum. Cortiças, hein? É importante o Super espaço que eles abrem importante. para mulheres escreverem, né? Como é que você vê isso? Foi um modo para Então, você, como entrou como exatamente. Eu livro, acho assim, pode falar, pode terminar. É que eu acho não, que escrever é um exercício solitário, né? As pessoas, o escritor, ele tem um isolamento, ele precisa ficar isolado para poder produzir. Agora, na medida que você está com outras pessoas, está com seus pares, essa escrita fica muito mais produtiva, muito mais dinâmica, existe um apoio, existe um incentivo, e principalmente em se tratando de mulheres, né, que a mulher tem uma dificuldade, até hoje está menos isso, tem acontecido menos isso, mas era uma dificuldade muito grande, né, para entrar no mercado editorial, e eu acho que estar num coletivo literário é, é você poder partilhar as suas angústias como escritor, é você poder expor o seu texto à crítica antecipada, a uma primeira interpretação, uma primeira crítica. Eu participo do coletivo literário Martelinho de Ouro, né, que nós saímos das oficinas do Marcelino Freire, né,
E fizemos algumas oficinas literárias. Eu sempre fiz oficinas literárias, mas a do Marcelino foi importantíssima porque eu conheci pessoas que tinham muita afinidade comigo. E quando a gente terminou, o próprio Marcelino, ele falava assim, vocês estão de alta, vocês já são escritoras, não precisa mais fazer oficina. Então, já que a gente não ia fazer oficina, nós resolvemos fazer um martelinho de ouro. Você sabe o que é o martelinho de ouro, né? Que dá aquela garibada nos carros e tal. Então, era assim, nós fizemos um coletivo para dar uma garibada nos nossos textos. E quem teve a ideia e coordenou tudo isso foi a Regina Junqueira, que está aqui, não sei se ela ainda está. E a partir daí, esse grupo, algumas pessoas que se interessaram em participar desse coletivo Martelinho de Ouro, começaram a se reunir na casa da Regina Junqueira. Isso foi em 2012 e até hoje nós estamos... algumas pessoas saíram, outras entraram, mas até hoje nós estamos juntas, assim, em sua maioria, em sua essência. Hoje nós somos em 12, são 11 mulheres atualmente. Tem o Tiago, que é um escritor que está com a gente, ele é psicanalista. Nós temos livros autorais, mas a gente tem vários livros, várias antologias feitas pelo grupo. Essas que você leu inicialmente, né? Nós estávamos publicando um livro por ano. Até na pandemia nós publicamos. Livros que tinham contos, poemas, e fora isso, os escritores, as escritoras do Martelinho publicaram seus próprios livros, né? Inclusive são autoras premiadas, como a Débora Junqueira, a Débora Dornelas, que ganhou o prêmio Casa de las Américas, né? A Silvia Camossa acabou de ganhar com o Infanto Juvenil dela um prêmio da Biblioteca Nacional. Nós temos a Paula Bayer, temos a Gabriela Colombo, a Cris também publicou um livro, Cristiane Gonzalez. Todas nós, a Concha Celestino, a Regina, eu, o Tiago, todos temos livros autorais. A Lucimar Mutarelli e a Flávia Helena. São muitas, eu até acabo esquecendo porque é muita gente, né? Mas é muito bom. A gente agora não se reúne mais assim de 15 em 15 dias, como no começo. Depois da pandemia mudou muito. Mas a gente tem vários projetos em comum. Então, de vez em quando, a gente está junto. Isso criou um grupo muito forte, de muita amizade e de muita troca. Uma troca muito produtiva. Uma incentivando a outra. É muito gostoso. Fora isso, eu também participo do Mulherio das Letras, que tem atualmente umas 8.000 mulheres, não sei. O Mulherio não é mais um coletivo, virou um movimento, né? Um movimento de mulheres. E o Mulherio, ele tem representantes, tem Mulherio das Letras no Brasil, em várias regiões, né? Em São Paulo, no Nordeste, no Sul. E tem mulherio na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, em Portugal é muito forte. A Adriana Mairim, que ajudou muito a divulgar o mulherio, com publicações, que eles chamam as publicações escritoras de todo o mundo. Então, isso é muito interessante. Eu acho que existe uma sororidade assim, entre as escritoras, mais do que entre os escritores. Não sei, essa é uma opinião minha. Eu acho que o escritor é mais solo. E já as escritoras trocam mais. Uma oferece alguma oportunidade para outra, alguma dica, convida para alguma coisa. Então, eu acho que esse movimento está muito grande, muito forte. Então, eu acho que os coletivos são muito importantes, sabe? É muito importante a gente poder trocar. Às vezes a gente desanima, às vezes desanima, fala, não vou escrever mais, não sei por que eu estou escrevendo, porque você escreve, você quer ser lido, né? E existe uma dificuldade muito grande em divulgar os livros da gente, né? Às vezes as editoras não fazem muito esse trabalho, até as pequenas editoras são mais acessíveis, mas mesmo assim é o próprio escritor que tem que batalhar.
quando você está num coletivo, existe uma forma de divulgação muito maior. Então, eu acho que é isso, sobre os coletivos. Até a Que legal, Regina Zilda. estava dando uma ideia aí, né? Nós, assim, há 10 anos atrás, fizemos um fanzine, o coletivo Martelinho de Ouro, que se chamava 50 anos daqueles 64. Então, todas nós escrevemos acerca da ditadura militar. Alguma lembrança, algum horror, algum sonho, alguma dificuldade, o que se perdeu, o que se ganhou. Então, cada uma escreveu do seu jeito. E agora, 10 anos depois, por que não a gente fazer um novo fanzine ou uma nova coletânea falando, né, da ditadura militar 60 anos depois, e isso repercute em nós até hoje, né? Na nossa lembrança, no nosso horror. Sim, É isso. e a gente tem que falar disso o tempo inteiro, porque senão volta, né? Exatamente. É igual aquela história que o pessoal fala da Alemanha, que quando a criança mal entra no jardim, o pessoal já fala, dá desejo errado, não vai para esse caminho. Você é martelando a garotada desde que no jardim. Eu acho que a gente lê da Alemanha, né? E tem que ser aqui com ditadura militar, não pode deixar passar a data batida, não. Não é para festejar que nem fala dos militares, né? É para dizer, não, isso aqui aconteceu, está na nossa história errada, a gente não pode repetir. Então é importante, Falar trabalho com sobre a esse. verdade, né? Sim, Falar sobre a sim. Então, o trabalho como esse do Martelinho do Ouro, que fez lá quando dos 50 anos, fez esse trabalho falando isso, é legal, tem que continuar mesmo, assim. Muito E bacana, é isso esse mesmo. Para... não foi o único fanzine que a gente fez vários. O fanzine é fácil, porque é facilmente publicado e geralmente distribuído gratuitamente, né? Já Uhum. distribuímos na Flip, nós fizemos um em homenagem a Hilda Hilst, né? Que foi distribuído na Flip, fizemos em homenagem à cineasta Susana Amaral, fizemos um relativo ao movimento LGBT, que ia mais, tem um monte de sigla, não sei dizer direito, mas assim, a gente já fez vários, e fora isso publicamos livros também, muitos livros, que são interessantes, tem muitos vendendo ainda na editora Patuá. A Patuá tem esse universo de livros incrível, né? É isso aí, Ah, aqui em São Paulo, né? Você está em Curitiba, não é? não, estou em Santa Catarina. Santa Catarina, é isso. Você está em Santa Catarina. É isso aí. Mas você Aqui em Floripa. conhece o Eduardo Lacerda, conhece a Patuá? Eu conheço a editora, não conheço a editora Patuá, não tenho um contato com o Eduardo Lacerda, mas acompanho o trabalho do Eduardo Lacerda pelas redes É um sociais, a trabalho editora Patuá. incrível. Tenho o maior respeito pelo trabalho que ele faz aí com a editora São, Patuá. são muitas pequenas editoras hoje em dia, e a Patuá está virando até uma grande editora, que Uhum. realmente dão chance de publicação para os autores novos, desconhecidos, porque as grandes editoras, você não tem a menor chance de ser publicado, né? É muito difícil, ainda mais sendo mulher. Eu acho que os homens que já têm um nome, ou as mulheres que já têm um nome, têm mais facilidade nas grandes editoras. Mas é muito Sim. importante esse trabalho de divulgação que a Patuá faz e algumas pequenas editoras também. É muito legal. Na editora Patuá não é só o Eduardo Lacerda, né? Acho que a esposa dele também tá, Sim, não? Eu estou enganado. sim. Ela, a Priscila, sim, ela A junto com Priscila. ele. Exatamente. É, Quando a gente fala do Eduardo, é porque ele é o editor e a Priscila sim, sim. ajuda em tudo. A Priscila toca patuá. Isso. É assim. Legal, legal. Trabalho muito bonito da editora Patuá. Parabéns, Eduardo e Priscila, muito legal. Adoraria entrevistar a Priscila, ia ser muito legal. Faz um trabalho maravilhoso. A Concha. Oi? É só falar com ela que eu acho que ela vem sim. Ah, vai ser muito legal, quem sabe? Vamos ver. Vamos ver se eu acho o contato dela por aqui nas redes Te sociais, passo. vamos ver. Tá bom. Ah, obrigado, Isilda. A Concha Celestino escreveu aqui, ó. E além da trajetória da Isilda, continua. Assina embaixo, Concha. Obrigado pelo comentário. Obrigada. A Liliane Escorel deu boa noite aqui. Obrigado, Liliane.
a Maria do Carmo, que é escritora, professora lá de Salvador, poeta maravilhosa, salve o legado literário deixado pelas mulheres de todas as épocas. Isso mesmo, obrigado pelo comentário Maria do Carmo, assina embaixo. A Regina aqui, Junqueira aqui falando aqui, ó, homem é minoria. Tá falando do coletivo Martelinho de Ouro. Só. Ela colocou aqui Lucimar, é o nome, não, Sim, Lucimar eu até falei da Lucimar Mutarelli, que faz parte do nosso grupo também. E aí a Regina também complementa aqui. O Martelinho de Ouro fez também o fanzine em homenagem a Hilda Ilse, só que legal, a Suzana Amaral e ao movimento GLBT. Que bacana. LGBT. Parabéns. O Martelinho de Ouro tem perfil nas redes sociais, Instagram, alguma coisa? Tem. Chama-se Insta do Martelinho. Insta de Instagram, Insta do Martelinho. Tem no Instagram. Olha que legal. Vou seguir. Se eu não sigo ainda, vou seguir agora. Muito legal. É muito legal esse trabalho do coletivo, como você falou bem, né? Dessa troca que tem, especialmente no coletivo das mulheres, no caso do Martelinho, que a maioria é mulheres, e tem essa troca de suporte para cada um que está escrevendo, está num momento difícil, troca ideia. Eu percebo muito desses coletivos femininos, essa troca intensa, né? Existe é muito força, bacana, é muito enriquecedor. Né? É muito enriquecedor. Falou a palavra certa, é enriquecedor. Dá muito ânimo para a gente. É isso aí. Que legal. Viva o Martelinho de Ouro. Viva! E você também... Colheitas aqui, o perfil Colheitas colocou aqui o endereço aqui do Martelinho. @Insta do Martelinho. Obrigado, Colheitas. Perfil. Obrigado. Você também falou que você sempre escreveu muito, já com... eu sei que você foi publicar seu primeiro livro, é isso? Travou. Travou? Tá me ouvindo? Oi, travou, Sidney. Sidney. Travou. Travou? Oi. Você travou. Travou. O que você perguntou? Estou ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas sua imagem está congelada. Coisa do Instagram. Daqui a pouco volta. Vou esperar que volte. Não, eu comentei aqui que você me falou que você sempre escreveu, mas só foi publicar bem mais tarde, com 60 anos, né? Exatamente. Isso foi uma dificuldade de encontrar alguém que te publicasse? Ou foi uma decisão sua? Como é que ocorreu isso? Olha, ocorreu assim. Eu já tinha participado em publicações de pequenas antologias de oficinas literárias que eu participei na década de 90. Então, eu participei do grupo de contistas de São Paulo, que publicaram 2 livrinhos com contos. Eu participei com um conto em cada uma. Eu havia participado assim, de uma outra coisinha, mas assim, um livro autoral mesmo, eu só publiquei quando eu completei 60 anos, em 2012, que foi o Térreo, uma novela que eu escrevi quando eu fazia essa oficina do Marcelino Freire e do Nelson de Oliveira. Os dois, a gente era uma oficina para quem já tinha um projeto. E eu já tinha esse projeto, e quando eu terminei a oficina, o próprio Marcelino falou, não, vamos publicar o seu livro, que está muito legal, vamos publicar. E ele mesmo falou com o Vanderlei Mendonça, que era editor, é editor ainda, e foi publicado e lançado na Balada Literária. E foi muito legal, foi o meu primeiro livro, vendeu assim, mais de 100 livros na primeira vez, no lançamento, né? Eu fiquei muito feliz. E é uma novelinha. Ele não tem mais como livro físico. Ele era bonito, ó.
Esse aqui, ó. Tá vendo? Chama Térreo, um livrinho de capa dura, mas está esgotado. Eu tenho ainda alguns, devo ter uma meia dúzia só, mas ele foi publicado pela E-Galáxia, então tem digital. Então tem digital. E o meu segundo livro autoral eu só fui publicar em 2017, que é um livro de contos, que se chama Desculpa o Atraso. É esse aqui, ó. Tá vendo? Desculpa o Atraso, que é da editora Alink. E fui publicar em 2017 um livro de contos que eu gosto, de muitos contos. Eu reuni vários contos que eu já tinha, né? E escrevi outros, e tá ali. Em 2022, eu publiquei o meu primeiro romance, este aqui. É o Quarto Minguante, já foi pela Patuá, tá vendo? Esse é um romance, e agora eu tô com um infanto-juvenil no prelo. Vamos ver se ele sai. Aí, Que legal, Isilda. Só me desculpa minha falta de reação aos livros que você está mostrando, como eu te disse, eu não estou vendo os livros, só vou ver depois quando eu baixar a live. O Instagram eu me aprontou esqueci que essa. você não está me vendo, eu esqueci Imagina! completamente. Ai, meu Deus Tranquilo, do tranquilo, céu. tranquilo. Mas que legal, que legal. A Rio Net Mello, que é escritora, poeta lá do Maranhão, dando boa noite. Obrigado pela presença, Rio Net, pelo comentário. Boa A noite. Regina Junqueira falou que Terra é incrível, merece reedição e divulgação. Olha só que legal. Pensa Obrigada. em uma reedição, hein? Obrigada, eu estou falando. Que legal, é isso mesmo, gente. A gente não pode deixar passar obra boa. Tem que ter reedição mesmo, mais divulgação, falta, né? Esse país que tem tanta dificuldade, né, em valorizar a sua cultura, seus escritores, sua arte, né? É importante a gente falar disso, falar, se é uma obra legal, a gente tem que falar mesmo, tem que incentivar, tem que estimular. Isso mesmo, Regina. E parabéns, Isilda. E a, Obrigada. e a, Con- e a Concha que escreveu Contos Ótimos aí, ó. Todo Obrigada, mundo Tom. aí, Obrigada. todo mundo aí referendando os seus livros. Que legal, Isilda. E você está no prelo o seu romance infanto-juvenil e já está escrevendo alguma coisa? Ou não? Agora só pensando no infanto-juvenil. Eu já estou. Na verdade, assim, eu digo que eu estou escrevendo o tempo todo, porque eu anoto o tempo todo pensamentos, frases, eu escrevo uma coisinha aqui, outra, está tudo espalhado. Mas às vezes eu gravo, às vezes eu estou no carro, no trânsito, parada no trânsito, me vem uma ideia, eu gravo. Então eu tenho muita coisa, muitos projetos, mas assim, não tem nada ainda muito organizado. Eu estou pensando seriamente em escrever um novo romance. Eu já tenho várias ideias, né? Mas ele está picadinho, assim, está espalhado aí pelo mundo. E eu pratico isso que eu digo que é a escrita de pensamento, não é a escrita no papel nem no computador. Eu vou pensando, vou anotando aqui ou ali, e depois eu vou juntando, ou vou desenvolvendo. Às vezes começa de um jeito e vai para um caminho completamente diferente. Eu deixo o livro me guiar, né? E acaba sendo assim. Que legal, Isilda. Isso mesmo, deixar os guiar, né? É, Chega ao ponto, o escritor está com as ideias, começa a escrever, que os personagens que tomam conta, né? exatamente, é bem assim. O autor só vai colocando no papel ou na tela do computador o que os personagens dizem para ele, né? É, parece psicografado, né? Quando eu estou nesses períodos de escrever, assim, eu fico totalmente concentrada, varo madrugada, aquilo não sai de mim, e tem que sair, é uma exigência, sabe? E depois fico revisando, né? Reviso muitas vezes, vai, volta. Nunca eu publico assim de supetão, sabe? Eu sempre vou revisando, revisando, até publicar o livro. A hora que publica, eu não quero mais ler, porque se eu olhar, eu vou querer revisar de novo. Hum, que legal. Deixa eu ver se aqui nos comentários aqui entrou meu tio Vilmar aqui de Blumenau. Obrigado pela presença, tio.
Entrou também minha tia Fátima, que é a esposa dele, lá de Blumenau, obrigado pela presença. Aí que o escritor Walter Moura Neto escreveu assim: eu também era assim quando escrevi o meu primeiro livro, acho que é. Saía na rua parecendo doido porque vivia anotando coisas na rua no celular. Chegava em casa e produzia. Que legal. Aí também escreve aqui assim: parece que estamos sendo guiados por Deus. Maravilhoso demais a sensação de criar uma obra. É verdade. Aí ele falou aqui, concordou com o comentário que você fez. Nossa, ela disse tudo. Obrigado pelo comentário, Walter Moura, neto escritor. Muito bacana sua presença aqui. Muito obrigado. E essa coisa de escrever, você acha que no caso da mulher, hoje a escrita está sendo mais valorizada, está sendo mais respeitada, ou ainda temos um caminho a percorrer quando se trata de literatura feita por mulheres, Isilda? Pois é, eu acho que ainda tem um bom caminho a percorrer. Um bom caminho, um longo caminho, mas eu acho que melhorou muito em relação ao que era alguns anos atrás, né? E eu acho que graças a esses cursos, essas oficinas de criação literária, graças a essas pequenas editoras independentes que valorizam a escrita contemporânea, porque até algum tempo atrás o escritor ele pertencia a uma elite, né? Era uma coisa assim, um clube do Bolinha, onde a menina não entra, né? E se entrasse era assim uma ou outra, uma Clarice Lispector, uma Lígia Fagundes Telles, ou alguém que tivesse um gabarito assim conquistado arduamente, porque nunca foi fácil. Nunca foi fácil para ninguém, né? Então, eu acho que hoje em dia parece que tem uma certa abertura. Eu acho que esse movimento do mulherio das letras ajudou muito. No Brasil, eu estou falando, né? Ajudou muito porque as mulheres começaram a se comunicar. Eu acho que a internet, né, os blogs, eu mesma tive um blog durante muitos anos. Eu abri um blog em 2005, eu fui até 2010 com esse blog, chamava Escritos Esparsos, e aos poucos ele foi ficando cada vez, os escritos foram ficando mais esparsos até parar. Mas era um blog onde eu exercitava a minha escrita todos os dias, quase todos os dias eu publicava um texto. E eu comecei a ter contato com outras pessoas que escreviam também, muitas mulheres, né? Então, eu acho que a internet ajudou também um pouco a divulgação, porque eu acho que as mulheres sempre escreveram, só que dificilmente essa escrita ela via a luz do dia, né? Ela saía a público, ela tinha visibilidade, né? E eu acho que as mulheres sempre escreveram tanto quanto os homens, mas nem todas tiveram a chance de se mostrar, né? E é Sim. isso. Eu acho que a escrita ela só se completa com a leitura. Então, se você escreve, você não consegue publicar. Se você publica e não consegue ser lido, não se completou esse ciclo, né? Então, é preciso escrever, mas também é preciso ser lido, né? Então, precisa de uma divulgação, é preciso ter leitores. E para isso a gente precisa incentivar a leitura, né, Sidney? Porque o Brasil, nem todo mundo lê, né? São poucas as pessoas que leem. Então a gente precisa, desde criança, assim, incentivar a leitura dos nossos filhos e netos, que isso é muito importante, né? Muito importante esse estímulo à leitura, né? Até tem uma frase que eu não gosto, sabe, que eu detesto, Isilda, quando o pessoal fala assim, que o pessoal fala que não gosta de ler, eu sempre rebato isso, porque na verdade eu acho que o problema é que leitura, se a gente pensar, a gente está fazendo o tempo inteiro. Ou está lendo alguma coisa na internet, está lendo uma manchete de jornal, a leitura está sempre presente na nossa vida. O problema é você diversificar essa leitura, se aprofundar, procurar ampliar
o seu leque de leitura, né? Nossa, Isso sim que é interessante. Porque leitura a gente faz o tempo todo. Então, na verdade, não, a gente não detesta a leitura, né? O problema é a gente olhar para isso, ver a importância da leitura e abrir o seu escopo de leitura, né? Ler mais, ampliar mais a sua leque de leitura, diversificar. É aí que é legal, é aí que você consegue ver o quanto faz bem a leitura, né, é. Isilda? Ler todo E é mundo, na verdade, todo mundo to- lê. O pessoal que fala não gosta, na verdade, não de entendeu. aprofundar. Talvez se É. aprofundar, E é uma né? pena, né? Porque essas pessoas estão perdendo muito, né? Estão perdendo um universo. Porque quando você lê um livro, você entra em um outro mundo, você faz uma viagem, você entra nos Sim. sentimentos de um personagem, você fica com raiva, ou você fica enternecido, ou você fica intrigado. Aquilo mexe com você, não é? Então, a leitura, ela amplia o universo da pessoa, né? E não só, eu estou falando da ficção, mas a leitura para o conhecimento, né? A leitura informativa, também é fundamental se ampliar os seus conhecimentos, né? Eu acho que todo mundo tinha que ser incentivado a ler muito mais, né? Isso é muito importante. E hoje em dia tudo é muito fácil, né, com o celular. Você bate o olho, as pessoas estão escrevendo cada vez menos e você já lê assim, ah, já sei o que está escrito. Você não lê mais do que 2 parágrafos. É, Pelo menos eu sinto que as pessoas odeiam textões. E acho que a gente tem que ler mais, tem que ler mais. é, é verdade. A Maria do Carmo aqui, nossa amiga escritora lá de Salvador, poeta maravilhosa, que parabéns, Cira, e parabéns à convidada Isilda, excelentes contribuições para a cultura literária. Obrigada. Obrigado, Maria do Carmo. Eu que sou uma pessoa de sorte de entrevistar pessoas como a Isilda, como você, que eu também já entrevistei por aqui. Muito É muita sorte, muito aprendizado obrigada. para mim. Ô, Isilda, você também tem um perfil de viagem, né? Eu Eu já tenho vi sim, que é eu muito. tenho sim. Diz que fui por aí. É É o meu isso. blog. O meu blog não, o meu Instagram. É um perfil de viagens, tá lá paradinho. É que assim, como eu sou uma pessoa que já viveu muitos anos, eu também já fiz muitas viagens. E viajar é uma coisa que eu gosto muito de viajar. E eu tive o privilégio de poder fazer viagens muito bonitas, muito interessantes. Eu tenho 3 filhas e as minhas filhas já moraram fora. Então, assim, tive uma que morou 3 anos na Alemanha, então eu ia para a casa dela na Alemanha, pelo menos uma vez por ano, e de lá, você estando lá, tendo onde ficar, você vai para infinidades de lugares, daqui para lá, voos baratos, dá para viajar muito, né? Tive outra que morou em Londres, morou em Portugal, então realmente eu viajei bastante na minha vida, fora as viagens que eu fiz por conta própria, em férias ou a trabalho. Quando eu era procuradora na ativa, eu cheguei a ir para a França, para Paris, passei 15 dias lá representando o município de São Paulo, o que foi incrível, né? Eu fui a única representante do Brasil e tinha outros países da América Latina, e foi muito interessante, foi uma viagem, isso foi em 2005, e uma experiência incrível, conheci gente do mundo todo. Eu também ganhei uma bolsa de estudos em 2008 para estudar italiano em Firenze. Aí eu morei 2 meses na Itália por conta disso. Então eu sou uma pessoa de sorte. Eu viajei muito, gosto de viajar e ainda pretendo viajar muito, Sidney. Eu gosto muito. Eu acho que a viagem te abre outros horizontes, né? Até penso muito em fazer uma residência artística para escrever em outro lugar, fora da minha casa, assim, fora do meu ambiente pequenininho, para expandir. Tenho pensado muito nisso. Que legal, Zilda. Até você falou em residência artística em outro lugar. Eu até te perguntar, todas essas viagens que você fez, né, isso impactou na sua literatura? Te inspirou a escrever contos baseado no que você viu, no que você sentiu nessas viagens? Ou foi uma coisa separada aí Não, no... sem dúvida, porque quando eu viajei, a escritora foi comigo, né? E a gente carrega
Eu acho assim, é como uma mochila, né? Cada experiência que você tem, você vai pondo coisa nessa mochila. E não tem como você escrever sem usar todos esses instrumentos que você está carregando, né? Isso aparece na sua escrita. Então, vez ou outra, que nem no meu romance tem uma cena de Paris, não sei o quê, porque eu vivi isso. Então, eu tenho condições de falar com mais detalhes. Não vivi a situação da personagem, mas vivi o local, eu conheço, sei andar por ali, né, no romance. Tenho alguns contos que têm alguma referência à Itália. Então, realmente, eu acho que a gente vai se enriquecendo, né? Viagem é muito enriquecedor. E a leitura é uma viagem. Quando a gente não vai fisicamente, a gente pode ir em espírito através de um livro, né? Você embarcando, vai com a imaginação. É Que muito legal, legal. muito legal mesmo. A Joema Carvalho, que é escritora, está lançando livro, vai ter lançamento até na Argentina, no Uruguai. Em É, breve vai estar aqui. Em breve vai estar aqui no Essas Mulheres, vou entrevistá-la no final de março. Fez um comentário aqui. A leitura e a escrita deveriam ser estimuladas da pré-escola. Verdade, Joelma. exatamente. Obrigado pelo comentário. Ah, a Regina aqui está falando que a conexão dela está fraca, mas está sugerindo que você leia o conto Desculpe o Atraso para terminar. É curto. Obrigado, Regina. Bom, vamos adorar escutar. Se a Isilda quiser, a gente vai adorar escutar o conto, viu? Se quiser, viu, Isilda? Ah, tá bom. Quando Ah, você quiser, você quer que eu leia? tá bom. Não, só deixa eu fazer uns recadinhos aqui e já passo para você ler o seu conto. Pode ser? Pode, pode sim. Obrigado. O meu tio Vilmar aqui do Boa Noite, obrigado. Boa noite, meu tio lá de Blumenau, seja bem-vindo. Eu só quero dar uns recadinhos para falar que na próxima semana a gente terá mais um Essas Mulheres. Eu vou conversar com a escritora e jornalista gaúcha Helena Terra. Vai ser um bate-papo maravilhoso. A semana que vem não vai ser na terça, vai ser na quarta. Tá? Questão da agenda de março aí, a gente teve que ajustar, adaptar. Então, quarta-feira, às 20 horas, o Essas Mulheres recebe Helena Terra, jornalista e escritora gaúcha. Vai ser um bate-papo maravilhoso. Não perco, viu? Eu quero também ah, agradecer a todo mundo que acompanhou e foi lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde semana passada a gente inaugurou a exposição Três Mulheres Catarinenses Formidáveis, uma exposição em homenagem a Antônia de Barros, Maura de Sena e a Valda Costa. Antônia de Barros, que é jornalista, escritora, educadora, a Maura de Sena, que é escritora, jornalista, foi, né, escritora, jornalista, e a Valda Costa, que foi uma grande artista plástica. Todos aqui de Santa Catarina, já fiz homenagem a elas aqui, essas mulheres, e a gente teve o prazer de fazer essa exposição, que está ainda em andamento, e vai até dia 14 de quinta-feira, 14 de março. Quem estiver aqui para Floripa, vai lá conferir que está muito legal. Uma exposição bacana, teve uma apresentação muito legal da minha amiga super talentosa narradora de histórias no dia da abertura lá, contando um pouco da história dessas mulheres, a Vânia Tesk, a Vânia Tesk, a Silvia Tesk, artista plástica renomada aqui em Santa Catarina, e o designer André de Mello Assis, que são, junto comigo, assinam essa exposição lá na Assembleia, viu? Muito legal, muito bacana participar desse projeto. Queria falar também que eu comecei essa semana um canal de transmissão aqui no WhatsApp chamado Elas Brilham, na qual eu publico atividades, eventos, livros que são assinados por mulheres ou voltados para mulheres. A gente começou, está bem legal, já publiquei curso de ilustração com a Ana Elizabeth, curso de literatura com a Gabriela Lage, tem vídeo do YouTube de entrevista com mulheres, está bem bacana. Então, quem quiser participar, é só entrar em contato comigo que eu mando o link para entrar no canal, está bem legal. E também quem quiser divulgar alguma coisa, publicar alguma coisa, seja curso, livro que está lançando, qualquer coisa, é só mandar para mim que eu publico lá no nosso canal Elas Brilham no WhatsApp, tá bom? Conto com vocês. E quero falar também que na quinta-feira eu vou estar participando do programa Pauta Nossa, da Rádio Mundial do Rio de Janeiro, às 14 horas, viu? Amanhã eu já devo estar publicando o card. Muito obrigado a Renata Barcelos, que é a diretora do programa lá na Rádio do Rio de Janeiro, pelo convite.
E quero falar que essa live aqui vai estar gravada aqui no Instagram, você pode acessar depois. Tem sempre um público que assiste depois, viu, Zilda? Muito legal. E Tem também sim. vai estar no YouTube, lá no canal Blog Tabacaria, Essas Mulheres, na quinta-feira, a partir das 10 horas, certo? Então, todo Tá certo. mundo muito ligado. E Zilda, se você quiser, eu posso mandar o link dessa live aqui do Instagram para você. Você pode baixar no seu feed aí, viu? Se você Tá quiser, ótimo. eu mando. Depois você me Você vai manda. receber, você vai receber uma mensagem no privado do Instagram lá, pedindo para você analisar. Você clica e automaticamente a live é baixada no seu feed, viu? Bem legal. Tá ótimo. E muito Obrigada. bacana, né? E eu quero também falar, na semana passada a gente fez uma live com a Sofia Mendonça, mas infelizmente aqui aconteceu um problema técnico aqui, Instagram, não sei o que aconteceu, que a live caiu com 40 minutos. Peço desculpa quem estava assistindo a live da semana passada, mas foi um 40 minutos, foi legal, a gente conversou, foi um bate-papo legal, está salvo aqui no Instagram. Vou salvar também lá no canal que eu não fiz ainda, mas quero pedir desculpa a todo mundo, a Sofia, pelos problemas que aconteceram, né? O Instagram está me apontando muito, viu? Obrigado. A Regina falou que eu para divulgar o link para rever a entrevista. Vou fazer sim. Pode deixar, Regina, que eu divulgo sim. E obrigado também pela comentário aí aparecendo no programa. Obrigado, Regina. Eu vou adorar te entrevistar aqui, Regina Junqueira. Vai ser muito legal. Se quiser, eu vou adorar te entrevistar aqui nessas mulheres, viu? Vai ser muito bacana. Você e todas as É mulheres ótimo. do Martelinho de Ouro, vai ser um prazer entrevistá-las, viu? Só a gente entrar em contato depois. Ah, fica o convite, viu? Bom, é isso, meus recadinhos. Sempre acompanhar também essas mulheres que escrevem, de coletivos, como Mulher da Letras, o Martelinho de Ouro, as Eluaradas, tem um trabalho muito legal também de coletivo. Já está passando um edital novo das Eluaradas para um novo e-book. É um trabalho muito legal. E todas as mulheres que estão à frente de editoras, escrevendo, como a minha querida amiga Tama Aventura com a editora Voz Mulher. Aliás, nós temos uma parceria junto chamado Lê Faz Crescer, que são 3 e-books que inteiros que foram publicados no meu blog Tabacaria, na seção Lê Faz Crescer, uma sessão na qual eu convidei e convido pessoas para darem depoimentos sobre as suas experiências como leitores. Tem texto da Ilzuda Bichara, que está lá É? nesses e-books. Você pode baixar de graça lá, os e-books lá no site da Editora Voz de Mulher, editoravozmulher.com.br, vale a pena, viu? Muito legal. Já serviu de estudo para a universidade, muito bacana, vale a pena ler, levar para a escola, é muito legal. Bom, esses são os meus recadinhos. E Zilda, se quiser ler o seu conto, fica à vontade, viu? Tá, deixa eu pegar aqui. A Regina sugeriu para ler o Desculpa o Atraso, mas eu vou ler o primeiro, que é o Desfalque, que é mais curto, tá bom? E eu tô com ele aqui à mão, tá? Desfalque. Foi então que um dia acordou e percebeu que lhe faltava um dedo. Colocou-se logo de pé, mexeu as articulações e olhou-se no espelho. Não sentia dor alguma. Apenas lhe pareceu um pouco estranho caminhar pelo quarto. Mas, como se tratava do dedinho do pé esquerdo, pensou que não lhe faria tanta falta. Era só colocar os sapatos que ninguém perceberia. Além do mais, estava atrasada para o trabalho. 2 semanas depois, deu pela falta do dedo médio do pé direito. Achou bem esquisito a princípio, mas o resto estava funcionando na mais perfeita ordem. Nada lhe doía nem sangrava. Inclusive, quando calçou os sapatos, sentiu que estavam até mais cômodos. E assim, seguiu para o trabalho. Uns 2 meses depois, estava tomando banho, quando deu pela falta do bico do seio esquerdo. Não havia sinais de corte, nem tampouco dor. A pele estava normal, como se tivesse passado por uma invisível cicatrização. Não sabia explicar o que tinha acontecido, mas por baixo do sutiã ninguém se daria conta. Então, enxugou-se depressa, vestiu-se, penteou-se, calçou os sapatos folgados e correu para o trabalho. Passaram-se exatos 3 meses e acordou sem o bico do seio direito. Ficou até aliviada. Ao menos era bem-vinda aquela simetria. Olhou-se no espelho rapidamente, vestiu o sutiã
o uniforme, calçou os sapatos e dirigiu-se às pressas para o trabalho. Vários meses se passaram até que um dia pela manhã sentiu falta de um pedaço de sua língua. Tentou falar alguma coisa, mas tudo que conseguiu emitir foram sons que pareciam gemidos. Mas como ultimamente quase não falava com ninguém, contentou-se em continuar articulando um ou outro pensamento para si mesma. E quando sentiu fome, percebeu que, apesar de não conseguir mastigar direito o pão, o leite lhe descia muito bem e podia saciá-la antes de ir para o trabalho. Quase um ano depois, acordou sem uma das orelhas, mas não se desesperou. Ninguém iria notar isso numa mulher de cabelos compridos. Aguardou apenas mais 2 meses para que a outra orelha lhe desaparecesse, beneficiando-a com a simetria já esperada. No mais, continuou trabalhando como sempre. Chegou, porém, o dia em que, tateando o próprio corpo pela manhã, percebeu que tinha acordado sem a cabeça. Levantou-se cambaleando, vestiu-se como pôde e, sem tomar seu copo de leite, dirigiu-se às cegas para o trabalho. Acabou. Show, 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 show. Parabéns, Isilda. Obrigada, muito obrigada, Sidney. Muito bom, muito bom, muito bom. Ô, Isilda, sobre o seu livro, você já falou que a sua novela Terra não tem mais físico, né? Só o Só digital, né? isso, na E-Galáxia tem o digital. Ah, então a pessoa pode entrar na Galáxia e lá comprar lá o seu digital. E os seus outros, e os seus outros livros? Desculpa, o atraso também está praticamente esgotado. Eu tenho alguns aqui, porque também terminou, está esgotado, né? Mas tem na Amazon digital. Tem na Amazon digital. Agora, o Quarto Minguante é da editora Patuá, relativamente recente. Esse é um romance meu, que é quase uma anti-heroína aqui, de uma aristocracia decadente, uma mulher que tem muitos desejos secretos e conta a vida dela já quase no leito de morte. É uma octogenária, né? Uma senhora que numa noite de insônia começa a rever toda a sua vida, todas as suas aventuras, e ela não se arrepende de nada. Então é uma história de uma heroína, anti-heroína, na verdade. Ela não chega a ser uma vilã, mas é uma mulher interessante, viu? Eu gosto bastante dela. Que legal, que legal. Só de a gente ouvir aqui, a gente já fica oriçado, interessado em ler. Muito legal. Quarto Minguante, que é da editora Patuá, né? Patuá. Então, quem quiser adquirir, pode entrar lá na editora Patuá, é isso? Ou pode comprar com você? Tem na Amazon também, na Amazon e na própria editora Patuá. Que legal, que legal. Vamos ler mulheres. Vamos ler mulheres. Como eu tenho falado aqui sempre nas lives, cada vez que uma mulher escreve, uma algema do patriarcado se quebra. Então vamos ler mulheres. Esse é o Hoje, o teu sobrenome Bichara é árabe, né? Sim, é libanês. Libanês? Meus avós paternos eram libaneses, nasceram no Líbano. Inclusive, naquele meu blog de viagem, tem muitas fotos do Líbano, porque eu tive a oportunidade de fazer um resgate, né, da família, né, dos meus ascendentes. Eu fui com os meus 2 irmãos, nós fomos à terra do meu avô, dos meus avós, né, do meu avô e da minha avó. E do lado materno, eu já sou descendente de italiano e espanhol. Italiana e espanhol. Então, é uma mistura, né? Italiana, espanhol, libaneses. Sou, assim, a Feira das Nações aqui. Sim, sim. São muito próximos, né? Os árabes na Península Ibérica lá tem uma importância enorme na colonização
da Península Ibérica, né? Exato, é. Gelo, E né? meu avô espanhol, ele parecia mais árabe do que o meu avô libanês. Ele tinha os traços bem de árabe mesmo. Ele nasceu em Granada, né, na Espanha, lá no sul. Então ele tinha uma cara de árabe mesmo. Eu tenho, né, tenho bastante aparência libanesa. E me orgulho disso, porque eu gosto muito dos libaneses, Claro, dos que árabes se, em geral, né? tem que se orgulhar mesmo. É. Não tem essa do pessoal querer achar que querer rotular os árabes como se fossem os maiores vilões do mundo. É uma bobagem, né? Estupidez. É uma injustiça, né? Um Uma justiça preconceito enorme. idiota. É, Sim, sim. Assim como estão fazendo com os palestinos lá que estão matando tudo quanto é palestino, são o menor constrangimento, né? São a menor piedade, são a menor noção, né? E é um não querem que fale que é massacre, né? genocídio, né? É um genocídio. É um genocídio, né? Mas que legal, então você Líbano, então você falou, você foi lá, você conheceu o Líbano, você foi Conheci para o Líbano. Beirute ou foi mais para o interior do Líbano? Eu fui para Beirute, fui para Zarli, para Fuso, Baalbek. Eu conheci o Líbano. O Líbano é muito pequeno, né? Então eu Sim, praticamente conheci o Líbano todo. Foi uma viagem incrível, acho que foi a viagem mais importante da minha vida, porque eu fiquei muito emocionada, né? De estar no Líbano e com os meus dois irmãos. Meu pai já tinha falecido, né? E a gente foi lá resgatar as origens da família. que legal, isso é muito legal. E você trouxe isso para sua literatura? Ainda não, mas vou Ainda trazer. não. Ainda não falei muito sobre essa viagem, porque logo depois veio a pandemia e daí eu já Uhum. tinha os outros livros que já estavam mais ou menos começados, né? E foi assim. Eu falei mais nesse blog, eu falo um pouco, e eu escrevi alguns poemas. Na verdade, eu trouxe isso para a literatura, sim, porque eu tenho uns poemas sobre o Líbano, sobre essa viagem. Tenho, sim. Acho que eu vou escrever um livro de poemas, viu, Sidney? Agora eu estou ficando com vontade. Depois que Ah, você vai ser leu os dois legal. poemas iniciais aí, iniciou a entrevista além dos meus poemas, eu até que gostei. Vou escrever mais Que, poemas. que legal. Escreve, escreve, você fala bastante aí do livro que a gente vai adorar ouvir toda a sua relação com a cultura árabe, que é tão bonita, tão forte, tão É bacana, né? tão forte, é verdade. É Muitas muito legal. ideias, hein? Muitas ideias. É bom, é bom, é bom. É legal quando a gente escreve e escreve, pode falar de outras culturas, pode falar que é importante porque a gente quebra estereótipos, né, Isilda? Exatamente, Se exatamente. tem em cada cultura, fica querendo achar que uma cultura é o bonzinho, o outro é o malzinho, quando na verdade não é bem assim, né? Tem vilão para tudo quanto é lado. E é Exato, importante a gente valorizar o que tem de legal no caso da cultura. E é assim, quando a gente vai aprendendo com a cultura alheia, a gente vai valorizando a nossa própria cultura, né? Vai entendendo exato. como é importante valorizar. É muito legal mesmo. É muito. Muito, meu. Isilda, a gente está chegando perto do nosso final da nossa live. Vou fazer uma pergunta que já é tradicional aqui da nossa live no final, que é o seguinte: é, eu até chamo essa última pergunta de batom no espelho, né? Eu quero que você se Do quê? imagine. Como é que eu não ouvi? É, Chama de batom no espelho, o batom nome no do quadro espelho. final aqui. Tá. Quero que você se imagine dentro de um espelho enorme aí. Você vai escolher o batom que você quiser, da cor que você quiser, e vai deixar uma mensagem pra gente. Fala o que você quiser. Pode ser um poema, pode ser um desabafo, pode até criticar o apresentador, não tem problema. O que você quer deixar escrito, se tiver vontade, pra gente nesse espelho imaginário aí. Eu não tenho dúvidas. Eu vou escrever Palestina Livre. Ah, adorei. Assina Eu vou embaixo. escrever Palestina Livre. É isso que eu quero. Cessar fogo já, acabar com isso, com esse massacre contra os palestinos e que sejam responsabilizados, né, os sionistas, não os judeus, os sionistas, né, o É governo bom.
governo sionista. É o que a gente tem que separar, né? O Tem que pessoal tem que misturar. Não. porque há muitos judeus, né, que condenam, né? Condenam totalmente esse massacre que está sendo praticado há décadas, né, contra os palestinos. E o Líbano também tem sofrido ataques de Israel, do governo, do exército israelense. Então é muito triste isso, muito triste. Então o que eu escrevo nesse espelho com o meu batom vermelho é Palestina livre. É isso, Zilda, assim embaixo é isso Palestina. mesmo. É isso mesmo, Palestina livre. É isso, é isso. Como você bem disse, não tem nada a ver com os judeus. Os judeus é uma coisa, estão falando dos sionistas, né? Os sionistas, o Netanyahu, essa turma aí que emprega o discurso de ódio. Extrema-direita, colonialista, supremacista, preconceituosa, que acha que palestino é animal. Isso não pode existir no século XXI, gente. É absurdo, é absurdo. Não pode misturar Palestina com Hamas. Hamas é uma coisa, né? É outra coisa. Assim como os sionistas. Né? Exatamente. Quando a gente fala, como a gente separa os sionistas do judeu, a gente separa Hamas dos palestinos, assim vai, né? Não tem sentido bebês morrerem, mulheres grávidas, crianças passarem fome, quantas pessoas estão feridas, doentes. Os civis não poderiam ter sido martirizados do jeito que estão sendo, né? É um absurdo isso, é uma crueldade, é um genocídio. Sim, uma limpeza étnica que estão fazendo, é isso. Exatamente. Valeu, adorei a mensagem, viu, adorei, é isso mesmo, Palestina livre, obrigado. Exilda, a gente está chegando no final da nossa live, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu a live, vai assistir depois, obrigado, adorei a presença de vocês aqui. Quem não conhecia Exilda conhece, corre atrás do que escreve a Zilda, dos perfis, dos dados que vale a pena. A Zilda é essa mulher talentosa, espetacular que vocês viram aqui na live, viu? Agradeço a todo mundo, então sigam a Zilda. E quem está me conhecendo hoje, quiser me seguir, vou adorar ter vocês aqui aqui nas minhas redes sociais, me acompanhando e eu acompanhando vocês também, viu? Quem quiser me seguir, fica à vontade, vou adorar, viu? Isilda, eu adorei a live, aprendi muito com você, viu? Obrigado por tudo, pelo papo, pelo aprendizado, foi uma live maravilhosa, viu? Obrigado por Muito obrigada. Eu é que agradeço, Sidney. Agradeço a todo mundo que acompanhou a live, que esteve presente pelo menos um pouquinho aqui. E foi uma oportunidade muito boa de bater um papo. Eu adoro falar, você percebeu, né? Eu começo a falar e não paro. Mas eu gostei muito de estar aqui. Te agradeço imensamente. E, assim, conheço muitas mulheres maravilhosas que você pode entrevistar aqui, que estão produzindo coisas lindas, não só da literatura, como das artes em geral. Muito obrigada, viu, Sidney? Boa noite a todos e muito obrigada, gente. Eu vou adorar conversar com essas mulheres, pode para você, vai ser um prazer. A minha agenda março já está fechada, a Brita com a Suza fechada, mas a gente conversa, a gente marca, eu vou adorar conversar, para mim é um prazer, um aprendizado sempre. Viu? E Zilda, sabe que você tem um amigo aqui, pode contar comigo para divulgar o seu trabalho, para qualquer coisa, fazer live. Tamo juntos, viu, Zilda? Muito obrigada, Sidney. Só deixa eu dar um comentário aqui para não passar aqui do perfil Colheitas, falou que seria lindo falar dessas memórias e dessa viagem, falando da sua viagem para o Líbano, viu, Exilda? Aí, ó. Vamos ver. Olha, um novo projeto. Legal. Estamos aqui na expectativa. Vai ser maravilhoso, tenho certeza. E o Colheitas também aqui bateu palmas. Obrigado, Colheitas, pelo comentário. A Joelma Carvalho, no parabéns pela live. Obrigado, Joelma. Tenho sorte de entrevistar pessoas como a Exilda e o perfil Z Fraga também dando parabéns pela live. Obrigado a todo mundo. Um beijo, até a próxima semana com mais Essas Mulheres. Um beijo para todo mundo. Até lá. Tchau. Tchau, Exilda. Obrigado por tudo. Obrigada. Tchau. Tchau.